queridos seguidores, mais um vídeo para vocês no meu canal do YouTube, Célia Gevartoski, a psicanalista, sob o tema Síndrome após longa internação em UTI, afeto psicológico, o cognitivo e o físico. É o que os pacientes que tiveram Covid-19 estão enfrentando pós-recuperação do Covid-19, mas com sequelas psicológica, cognitiva e físico pela longa internação em UTI. Essa repercussão pode ser ainda mais intensa entre os jovens que têm um ritmo de vida mais intenso, ou por pessoas de mais idade, como colegas médicos, cirurgiões, que têm uma vida muito ativa, operam durante horas todos os dias, passam praticamente o seu dia dentro de um hospital e quando saíram da UTI depois de uma longa internação, apresentaram problemas psicológicos, cognitivos e físicos. Portanto, vamos ver a respeito. Com a experiência de quem acompanha os pacientes internados na CTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a psicóloga Rita Gomes Pliebe explica que a síndrome pós-cuidados intensivos, PICS, do inglês Post-Intensive Care Syndrome, pode acometer pacientes de todas as idades, mas a repercussão pode ser ainda mais intensa entre os jovens. Os idosos, acrescenta a psicóloga, que costumam lidar com limitações e vivem uma vida mais pacata, têm um recomeço menos sofrido do que alguém cujo ritmo de vida é acelerado. Por isso que disse, tem pessoas que mesmo tendo idade mais avançada, mas como estão na ativa a todo vapor, colegas médicos, cirurgiões, então estão tendo esses problemas. A PICS, conforme a Rita, que deu essa entrevista, é um conjunto de vários sintomas que fazem com que a pessoa apresente disfunções em diferentes domínios, como o psicológico, o cognitivo e o físico. As manifestações clínicas podem ser variadas e incluem fraqueza muscular, redução na mobilidade, cansaço, dificuldade na deglutição, alterações de humor, dificuldades de memória, entre outros. Os mais jovens se sentem arrancados do seu meio e privados de coisas que tinham facilidades, como esporte e atividades sociais. Eles sentiram na pele a dificuldade de retomar a forma física anterior e as atividades, em função de terem ficado um longo tempo sob efeito de calmantes muito potentes e medicamentos para a dor. Por isso, o desmame dos medicamentos precisa ser aos poucos, para que a pessoa possa ir se acostumando sem eles e não gerar também uma síndrome de abstinência, justifica a especialista. Mesmo sem histórico prévio de depressão ou ansiedade, os pacientes tendem a desenvolver os sintomas em função de terem ficado muito tempo expostos a alterações no ritmo circadiano, que acaba sendo alterado. O ritmo circadiano é o período de 24 horas sobre o qual o ciclo biológico de quase todos os seres vivos se baseia, sendo influenciado principalmente pela variação da temperatura e da luz entre o dia e a noite, e sendo que na UTI é sempre igual, aquela luz artificial, não se sabe se é dia ou noite lá fora. E lá dentro também não, é sempre igual.
O gerente financeiro, Lucas Santos, de 30 anos, que ficou 45 dias internado, 33 deles entubado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, deu um depoimento, deixou em maio a instituição, ainda usando antipsicótico, ansiolítico, anticoagulante para tratar uma trombose na virilha esquerda, ocorrida durante o coma, e metadona, opioide com eficácia analgésica. Lutador de jiu-jitsu, que costumava treinar antes do sol nascer, ele relata ter saído do hospital com um sentimento de conquista por ter sobrevivido. O auxílio dos remédios e a sensação de vitória deram a ele a motivação para se alimentar bem e iniciar as sessões com uma fonoaudióloga e uma fisioterapeuta, oferecidas gratuitamente pela fisioterapeuta Camila Paredes. Na terceira semana de recuperação em casa, ele teve uma recaída ao retirar, com orientação médica, o antipsicótico e iniciar o processo de retirada do metadona. Foi quando ele decidiu buscar auxílio de um psiquiatra que sugeriu a inclusão de um antidepressivo diário. Ele admite que não estava pronto para a Covid-19. Diz ele, sempre fui muito independente de tentar prever o pior cenário possível, só que a minha dimensão de pior cenário possível tomou outro tamanho quando aos 30 anos, no auge da minha saúde, da minha forma física, entrei em coma depois de 4 dias com gripe. Comecei a ter crises de ansiedade e sintomas de depressão aguda, com falta de ar, palpitação, frio na espinha e a sensação de que tudo vai dar errado. O psiquiatra e a terapia estão ajudando a ele muito a superar este momento. Ele declara, por conta própria, ele está fazendo semanalmente sessões com psicólogo e psiquiatra que o acompanham na retirada dos medicamentos. O antipsicótico foi o primeiro. A meta para as próximas semanas é não usar mais o ansiolítico. Diz ele, já me quebrei fisicamente, me machuquei várias vezes, sofri acidente de moto, andei de muleta e nunca tinha passado por uma dor tão forte como uma dor mental. Só pensava, sei que vai passar, desabafa ele. Segundo Rita, o ideal para o tratamento do paciente pós-UTI é que ele tenha uma abordagem multidisciplinar, conjugando as reabilitações física, psíquica e cognitiva. Ela aponta que até o primeiro ano depois da retomada, o paciente pode apresentar perda importante na funcionalidade, com dificuldades de voltar à performance anterior em termos de memórias e organização do pensamento. É importante destacar um trabalho de psicoterapia e o uso de medicações para que o paciente possa retomar a sua vida, às vezes com uma funcionalidade menor do que a que ele tinha antes do período de internação. É preciso prever que esse paciente talvez tenha que aprender a lidar com as sequelas do que ficou. Por isso, a equipe médica cada vez mais deve se perguntar: quem estamos devolvendo para a sociedade? Que paciente é esse? Sugere a psicóloga. Ele disse que lá em coma, na UTI, ele lembrava do nome do cachorro que ele tem e que ele ama tanto. E isso lhe segurava
a vida ao espírito de Eros e não se permitia ir para Thanatos, ir para a morte. Portanto, vejam quantas consequências, quantas sequelas essa tal de Covid-19, esse vírus minúsculo, coronavírus, está fazendo um estrago na vida das pessoas no mundo inteiro. Precisamos ficar em casa, precisamos nos proteger, nos desinfectar, porque senão o preço vai ser mais alto e pode ser até a própria vida. Obrigado, queridos seguidores.